professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 7º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje eu irei fazer a correção de algumas atividades que eu deixei no PowerPoint para vocês na última videoaula, ok? Então, eu tinha um texto aí que vocês provavelmente devem ter lido sobre um anúncio publicitário. E as perguntas que se seguem é deste anúncio, tá? Desse anúncio. O texto é um anúncio publicitário. O que ele promove ou divulga, então, uma ideia da necessidade de cada cidade preservar seu patrimônio histórico, ok? Quem é o locutor, ou seja, quem é o responsável por esse anúncio? Então, é o projeto Planeta Sustentável, tá? Por quê? Aqui eu não deixei a propaganda, mas nela nós podemos ver que é o projeto sustentável. E reparem, que aqui até pede para chamar a atenção, que olha quantos anunciantes divulgam essa ideia, ou seja, eles também apoiam essa ideia. A Caixa, Camargo Correia, Petrobras, e vários outros, uma revista que abriu. Então, todos esses aqui apoiam essa ideia, tá? Já falei, observe abaixo do anúncio a indicação de onde foi publicado, que tipo de leitor o anunciante tinha em vista. Então, qual o tipo de anunciante? Qual que é o perfil da revista? Trata-se de uma revista que, como o nome sugere, se propõe a levar informações às pessoas que desejam uma vida melhor em relação a vários aspectos. Um deles, meio ambiente, não é isso? O trânsito, a alimentação, a saúde. Logo, o anunciante supõe que esse tipo de leitor tem interesse na preservação do patrimônio arquitetônico da cidade onde vive, ok? Se você tiver colocado uma resposta diferente, mas que tenha a ver, tiver dado outros exemplos, não tem problema, tá bom? Nos anúncios publicitários, texto verbal e imagem geralmente se complementam. No anúncio lido, que relação há entre a imagem e os enunciados verbais? Lembram quando eu estava explicando propaganda, que eu falei com vocês que a imagem é muito importante, mas o logotipo também. A escrita, A escrita vai chamar a atenção e ela vai ser sempre o quê? Curta. Não posso escrever um texto enorme ao lado da imagem, tem que ser algo impactante, que chame a atenção do leitor, mas que seja também pequeno. E a imagem é outra coisa que chama atenção, porque tem muitas pessoas que não gostam muito de ler. Mas se ela vê uma imagem que ela gostou, que chama atenção, automaticamente o que ela vai fazer? Ler a frase que está ao lado. Então, a linguagem verbal é aquela que é a escrita, porque nós vamos ler aquilo, e existe a linguagem não verbal, que é o símbolo ou a imagem. Quando se junta os dois, no caso da maioria de propagandas, de anúncios publicitários, eu vou ter a linguagem mista, é chamado de linguagem mista. O que é uma linguagem mista? É quando eu tenho tanto a imagem quanto a escrita, ok? E na maioria dos anúncios publicitários isso vai existir, isso vai acontecer, tá bom? Então, a imagem de uma casinha remendada com fita adesiva sobre um chão ou uma parede trincada reforça a ideia de que o tempo, o patrimônio arquitetônico da cidade se deteriora, ou seja, vai se desmanchando, vai acabando, tá? Vai entrando em ruínas, ok? Por isso que é deteriorar, é ir acabando, como se fosse entrando em ruínas, fosse desmanchando, tá? Observe as 3 frases que se destacam no anúncio. Sua cidade tem história. Respeitar o passado ajuda a construir o futuro. Preserve o patrimônio arquitetônico. Qual das frases resume o objetivo principal do anúncio? Então, preserve o patrimônio arquitetônico. Mesmo porque tem a casa em ruínas, deteriorando, ok? Mas isso não deixa de inferir as outras
frases também, dentro daquele contexto ali da propaganda publicitária, tá? Qual das frases é o argumento utilizado para convencer o leitor? Respeitar o passado ajuda a construir o futuro. Observe a predicação dos verbos empregados nas 3 frases. Então, é o predicado que nós teríamos que observar. Como eles se classificam quanto à transitividade, quais são os objetos? Então, vamos ver. Os verbos estão destacados. Então, eu tenho o verbo tem, que vem do verbo ter, e em seguida eu tenho o que? História. Neste caso aqui, eu tenho um predicado verbal, porque o verbo ter, ele indica uma ação, um verbo significativo. Então, quem tem alguma coisa, então eu tenho um verbo transitivo direto, porque não me pede preposição o verbo ter. Se eu tenho um verbo transitivo direto, eu tenho um complemento, que no caso é história, que complementa o verbo, que se chama objeto direto. Por quê? Porque meu verbo é verbo transitivo direto, tá? Então, eu tenho um verbo transitivo direto e meu objeto direto é história, ok? Embaixo eu tenho respeitar o passado. Vamos analisar a primeira. Respeitar o passado. Quem respeita, respeita alguém, não é verdade? Então, eu respeito o passado. Então, eu tenho verbo transitivo direto também. Por quê? Porque eu não preciso de uma preposição para complementar o meu verbo. Então, eu tenho verbo transitivo direto e o passado é o quê? Meu objeto direto. Neste caso aqui, ajuda a construir, eu tenho uma locução verbal. Por quê? Porque eu tenho 2 verbos e meu verbo principal está até no infinitivo. Então, quem ajuda a construir alguma coisa. Então, ajuda a construir o quê? O futuro. Então, aqui também eu não preciso de uma preposição. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. E o futuro vai ser o quê? O meu objeto direto, que vai complementar o meu verbo. E o último, preserve o patrimônio arquitetônico. Quem preserva, preserva alguma coisa. Se é alguma coisa, eu não tenho uma preposição, não me pede uma preposição, né? Quem preserva, preserva o quê? O patrimônio arquitetônico, neste caso. Então, eu tenho um verbo transitivo direto, porque não precisa de complemento de uma preposição. Então, obviamente, o patrimônio será o quê? Meu objeto direto, tá? Então, aqui, ó, tá escrito todo aqui, ó. Tem verbo transitivo direto, objeto direto, história, respeitar, verbo transitivo direto, objeto direto passado, ajuda a construir, verbo transitivo direto, objeto direto futuro, e preserve, verbo transitivo direto, objeto direto, o patrimônio arquitetônico, tá? Então, se você errou, você pode apagar e escrever aí novamente, ok? Espero que vocês tenham entendido. Verbo transitivo direto não precisa de um complemento de uma preposição, por isso que ele é direto, ok? Indireto precisa da preposição, tá? E intransitivo é que tem sentido completo. Troque ideia com os colegas e levanta a hipótese. Qual é a razão do emprego nos enunciados de verbos cuja transitividade é a que você identificou, ou seja, são os verbos transitivos diretos? Então, aqui, ó, para preservar o patrimônio arquitetônico é necessário agir. Como os verbos transitivos expressam ações, o emprego deles ajuda a dar ideia da importância de agir em benefício da preservação do patrimônio histórico das cidades, ok? No anúncio, bem embaixo, se lê o futuro a gente faz agora. Qual é o sujeito dessa oração? Qual é o complemento verbal? Então, primeiro, para encontrar o sujeito, eu tenho que encontrar o verbo. O meu verbo é qual? Faz, não é isso? Então, já que eu encontrei o meu verbo, aqui a quem ou aqui o verbo está se referindo. Faz o quê? A gente faz. Então, ele está se referindo a gente. Então, a gente vai ser o meu sujeito. E o complemento verbal vai ser o quê? Quando ele fala do complemento verbal, é o complemento do verbo, tá? Então, o complemento verbal aqui, que é o do verbo faz, será o quê? O que a gente faz? O futuro. Então,
O futuro é o complemento do verbo fazer. Quem faz, faz alguma coisa. Não me pede o complemento de uma preposição. Então, eu tenho o quê? Um objeto direto, o futuro. Tá? Então, eu tenho agente como sujeito e eu tenho o futuro como complemento do verbo e será um objeto direto porque o verbo fazer não me pede uma preposição. Quem faz, faz alguma coisa. Tá? Parou por aí. Então, eu tenho ali um objeto direto, ok? Porque a frase o futuro a gente faz agora se aplica à preservação do patrimônio histórico, porque ela faz lembrar que se não se começar a preservar o patrimônio arquitetônico agora, não haverá o que preservar no futuro, porque ela está deteriorando, tá? E aí todos os patrimônios históricos, arquitetônicos das cidades, vocês já devem ter ido, talvez em Congonhas, Ouro Preto, nessas Mariana, todas essas, São João del Rei, Tiradentes, todas essas cidades históricas mineiras têm os seus patrimônios arquitetônicos, não é verdade? Todas têm alguma que são preservadas por isso, porque faz parte da nossa história. Mas se elas não são preservadas adequadamente, o que vai acontecer? Elas vão deteriorar e vão entrar em ruína e provavelmente vão ser extintas daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos. Por isso que é importante a preservação desses locais, desses casarões, das igrejas históricas, ok? Tanto que quando há uma reforma, não pode mudar nada, tem que ser tudo do mesmo jeito que foi construído. Existe a reforma assim, de preservação do local, mas você não pode colocar por exemplo, eu vou querer colocar uma ardósia aqui, não pode, tem que ser tudo original, daquele jeito. Então tem que ter muito cuidado, existem pessoas específicas para isso, para fazer isso. Você concorda com o ponto de vista expresso nessa frase? Ela se aplica a outros aspectos da vida em sociedade, na sua opinião? Então aqui eu tenho uma resposta pessoal, tá? O que o livro espera de vocês? Que vocês respondessem que sim, tá? E que vocês citassem o meio ambiente como exemplo de outro aspecto da vida em sociedade que deve ser preservado. Por que o meio ambiente? Porque o meio ambiente, além de ser muito estudado por vocês, acho que inclusive na geografia, em ciências também, pelo menos eu estudo com os meninos do quinto ano de ciências no meio ambiente, então acredito que vocês também já devem ter estudado em ciências e em geografia principalmente. O meio ambiente pode ser preservado por todos nós, não é verdade? Então não existe só o patrimônio, não sei por que eu tenho dificuldade de falar essa palavra, turma, patrimônio histórico ou arquitetônico, não somente eles têm que ser preservados, mas o meio ambiente também. E o meio ambiente pode ser preservado por todos nós, por todos os seres humanos, não é verdade? Então, por isso que o livro diz aí que a sua resposta teria que ser sim, embora seja uma resposta pessoal. E dando o exemplo, o meio ambiente. Mas se você tiver feito ou dado um outro exemplo, sem problemas, ok? Pode deixar a sua resposta. Os verbos de ligação ou verbos de estado, às vezes, apresentam entre si diferenças semânticas sutis. Leia e compare as frases a seguir, depois associe cada uma ao sentido que o verbo apresenta. Verbo de ligação, quando eu tenho um verbo de ligação, eu tenho o quê? Um predicativo do sujeito como complemento. Lembram disso? Então, todos são verbos de ligação. Estar, ficar, continuar, parecer. O verão brasileiro é luminoso, então seria permanência, porque ele vai continuar sendo, tá? O verão brasileiro está luminoso, então transitoriedade, porque no momento ele está, mas ele pode deixar de estar, ok? O verão brasileiro fica luminoso, mudança, ele fica assim agora, em outro momento ele pode ficar de outra maneira, de outro jeito. O verão brasileiro continua luminoso, constância, ou seja, é constante, ele continua constante, tá? O verão brasileiro parece luminoso, aparência, que parece.
Bom, então ficou 3, 5, 2, 4, 1. Você podia só colocar a letra A, 3, B, 5, C, 2, D, 4 e E, 1, ok? Leia essas frases. Soraya é bonita. Soraya está bonita hoje. Observe na primeira frase que o locutor, ao se referir a uma característica permanente, definitiva de Soraya, empregou o verbo de ligação ser na forma é. Na segunda frase, ele empregou o verbo estar na forma está. Porque quer se referir a um estado transitório de Soraya. Ela está bonita hoje, mas amanhã pode não estar. Tadinha da Soraya, ela é todo dia bonita. Qual das frases abaixo você empregaria para sugerir que uma amiga sua tem condições de pertencer a um time de basquete? Então, aqui, ó, sugerir que uma amiga sua tem condições de pertencer. Minha amiga está alta com aqueles sapatos de salto, a minha amiga é alta. Para pertencer a um time de basquete, geralmente são pessoas altas. Existem pessoas baixas que jogam basquete, vôlei, sim, mas a maioria são altas. Então, minha amiga é alta e não está alta com sapato de salto, mesmo porque nós não praticamos esporte, né, com salto alto, ok? Então, seria a segunda opção. Relacione as colunas de acordo com a transitividade dos verbos destacados. Verbo transitivo direto, eu nem destaquei os verbos, né? Desculpa, mas vocês conseguem identificar o verbo, né? Às vezes eu falho, ok? Verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto, indireto e verbo intransitivo. Então, eu tenho do 1 ao 4. Então, vamos lá, letra A. Gosto de pessoas que são otimistas. O meu verbo é gosto, que vem do verbo gostar. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Então, o que eu tenho? Um verbo transitivo indireto, porque eu tenho a minha preposição. Eu preciso da preposição no verbo gostar. Deram-me uma notícia muito triste. Quem dá alguma coisa a alguém. Deram-me, a mim, uma notícia muito triste. Então, se quem dá alguma coisa a alguém, eu tenho as duas transitividades, ou seja, esse verbo ele é bitransitivo, ou chamado também de verbo transitivo direto e indireto. Porque eu preciso de uma preposição para complementá-lo, quem dá alguma coisa a alguém. E também eu tenho o outro lado que eu não preciso do complemento de uma preposição. Então, deram-me a mim. A mim, esse a aí é a preposição. A mim, deram-me, tá? Uma notícia muito triste. Verbo transitivo direto ou indireto ou bitransitivo. No caso, é bitransitivo direto e indireto. 3. Meu amigo morreu ontem. Então, o verbo morrer. Quando eu falo que alguém morreu, eu não preciso dizer de que, quando. É um verbo intransitivo, porque ele não precisa de um complemento. Quando eu digo que uma pessoa morreu, você entende que ela morreu, tá? O que aconteceu, sem eu precisar complementar a notícia. Cecília ganhou o prêmio. Quem ganha, ganha alguma coisa. Não preciso da preposição. Se eu não preciso da preposição, eu tenho o quê? Um verbo transitivo direto. Os viajantes chegaram de manhã. Chegaram. Eu preciso complementar? Quando eu falo chegaram, quando eu falo chegaram, vocês entenderam que alguém chegou. Na verdade, eles chegaram. Pronto, vocês chegaram. A professora chegou. Então, eu tenho o quê? Um verbo intransitivo, não precisa de complemento. Turma, prestem atenção. Para achar a transitividade do verbo, eu sempre faço isso e sempre deu certo. Por isso que eu passo isso para vocês. Tá? Gosto. Quem gosta, olha. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, eu tenho de, que é a minha preposição. Se eu tenho uma preposição, eu tenho um objeto indireto. Tá? Quem ganha, ganha alguma coisa, não tem preposição. Esse alguma é um pronome, não tem preposição. Então, transitivo direto, ou seja, eu tenho um objeto direto porque eu não tenho preposição. Quem dá alguma coisa, objeto direto. A alguém, objeto indireto, porque eu tenho a preposição a. Então, o verbo dar, ele pode vir numa frase apenas como objeto direto ou como objeto direto e indireto, se tiver a minha frase toda completa. Então, é isso que vocês têm que perceber. Pergunte ao verbo. Se eu precisar da preposição, objeto indireto. Se eu não precisar, objeto direto. Se eu precisar dos dois complementos, objeto direto e indireto. Então, neste caso, eu tenho o verbo transitivo direto e indireto, ou verbo transitivo direto, ou verbo transitivo indireto.
Indireto quando precisa da preposição, direto não precisa. E os dois é quando eu tenho dois complementos, um precisa e o outro não. Intransitivos, verbos que não precisam de complemento, eles não necessitam de complemento. Eu posso ou não complementar a minha frase, mas você vai entender. Se eu disser assim, os alunos chegaram, eu não preciso falar de onde eles chegaram, tá vendo? Uma pessoa morreu, eu não preciso falar de que ela morreu ou quando ela morreu, você vai entender. Então, são verbos que não precisam de complemento. Ela dorme. Eu preciso falar como que ela dorme, onde ela dorme? Não. Se eu falar ela dorme, você entendeu que a pessoa dormiu. Então, são verbos que não precisam de complemento. Verbo intransitivos. Eu não preciso andar na sala de aula. Como se diz, eu posso ficar parada. Os transitivos, eu ando. Lembrem-se disso, eu ando, então eu preciso de um complemento. Eu fico parada, não preciso de complemento. Eu estou parada, tá bom? Então, lembrem-se disso, ok? Pergunte ao verbo, aí você vai ter a sua resposta. Assinar a alternativa na qual o verbo é transitivo direto. O cão desapareceu ontem. Desapareceu. Você falou o cão desapareceu? Sentido completo, intransitivo. Ofereceram um prêmio ao melhor vencedor. Quem oferece alguma coisa a alguém, tá vendo? Ofereceu um prêmio, objeto direto. A quem? Ao melhor vendedor, objeto indireto. Então, na verdade, na letra B, eu tenho as duas transitividades, direto e indireto, ou bitransitivos, tá? Eles confiam em seus superiores. Não está pedindo um objeto indireto aqui, ó. Quem confia, confia em alguém. Eles confiam em seus superiores. Então, aqui, ó, o em, olha a preposição aqui. Lembrem das principais preposições, porque quando você perguntar para o verbo, sempre ele vai te dar a resposta das principais preposições, que é o de, gosto de, tá vendo? Confia em, então vai ser o em, o a. Então, eu sempre, quando eu pergunto para o verbo, quando eu tiver um objeto indireto, as principais preposições serão o de, o a, o em. As principais, pode ser que tenha alguma que tenha o sem, o sobre, o perante, mas é raro. O mais comum é o a, o de e o em. Tá? As mais comuns, vocês podem reparar, à medida que eu for corrigindo as atividades, quando for objeto indireto, igual neste caso aqui, ó, gosto de, tá vendo? De. Aqui só tem essa. Eu sempre vou mostrando para vocês. Aqui, igual quem oferece alguma coisa a alguém, eu tenho a preposição ao, porque é masculino. Se fosse feminino, seria a. Tá? Então, o ao faz o papel de preposição, porque é uma junção do a com o, porque eu não posso falar no masculino referindo a então eu me refiro a ao. Tá? Igual fui ao parque, fui à cerimônia, agraciado. Por quê? Porque aí eu tenho a junção da preposição mais no artigo. Então, quando eu tenho essa junção, quando eu falo no masculino, eu falo ao. Então, o ao faz um papel de objeto indireto, ok? Conheço essas coisas. Quem conhece, conhece. Não preciso complementar a minha frase. Então, aqui seria a letra C. Espero que vocês tenham acertado. Leia o poema abaixo e responda as questões a seguir. Eu lembro que eu fiz alguma coisa errada aqui embaixo. Eu acho que aqui eu tinha colocado 6 e 7, porque quando eu fui fazer a atividade, eu vi que eu coloquei o número errado. Mas aqui é 9, tá, turma? Moda. O cabelo da moda, a roupa, a dança, a gíria da moda. A moda passa, eu fico. Ulisses Tavares. Quais são os verbos do poema Moda? Então, são passa e fico, que vem do verbo passar e ficar. Os verbos existentes no poema Moda são transitivos ou intransitivos? Justifique. São intransitivos, pois são verbos que não necessitam de complemento. Eu só vou complementar se eu quiser, tá? Então, o verbo ficar e passar são intransitivos. Aqui, ó, a moda passa, eu fico. Eu não preciso falar onde eu fico, o que passa, tá? Porque vocês vão entender, principalmente no contexto aí. Tá? Então, são verbos o quê? Intransitivos, não precisam de complemento, pois são verbos que não necessitam de um complemento. Eu dou o complemento se eu quiser, tá? Quando eu tenho verbos intransitivos que tenham sentido completo. Tenham sentidos completos, ok? Considerando que o verbo intransitivo apresenta sentido completo, qual ou quais das orações apresentam verbos intransitivos? São 2, por isso que eu coloquei aqui entre parênteses plural. Eu tenho a criança dorme bem, porque dormir é um verbo intransitivo, eu não preciso falar como, onde eu dormi, tem sentido completo. E o verbo morrer também é intransitivo, tá?
Os outros eu vou falar na questão 12. Classifique os verbos transitivos da questão anterior em direto e indireto. Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho o verbo comprar. Quem compra, compra alguma coisa de alguém. Neste caso aqui, a frase eu tenho os dois complementos, por isso que eu coloquei verbo transitivo direto e indireto. Aqui, ó. Meus pais compraram o quê? Livros. Então, livros, objeto direto. Aí ele determinou, de aventura para mim. Então, para mim, quem compra, compra alguma coisa para alguém ou de alguém. Então, para mim, aí é objeto indireto. Neste caso, eu tenho as duas transitividades bitransitivos, então eu coloquei verbo transitivo direto e indireto. Se eu quiser apenas colocar na frase assim, ó, meus pais compraram livros, e não falar para quem que comprou, aí eu teria só o verbo transitivo direto. Mas nesse caso eu tenho as preposições. O para também é bem usado, tá? Quando eu pergunto, quem compra, compra alguma coisa para alguém. Bom, contaram-me um fato engraçado. Quem conta, conta alguma coisa para alguém. Então, eu tenho verbo transitivo direto e indireto. Contaram-me, para mim, um fato engraçado. Então, para mim, que está representado com o pronome me, eu tenho aqui um objeto indireto. E um fato engraçado é objeto indireto. Direto, desculpa, porque não tem preposição. Então, quem conta, conta alguma coisa, né? Um fato engraçado para alguém. Então, para mim, que o me representa para mim aqui. Então, na frase eu tenho o quê? Verbo transitivo direto e indireto. O escritor escreveu uma novela. Quem escreve, escreve alguma coisa. Verbo transitivo direto. Na frase eu não tenho para quem escreveu, que eu poderia falar. Escreveu um livro para mim. Mas aqui não, aqui só tá assim, ó. O escritor escreveu uma novela. Então, quem escreve, escreveu alguma coisa. Então, uma novela é objeto direto. Então, neste caso, eu só tenho o verbo transitivo direto. Tá vendo como que é importante analisar a frase? E eu preciso de ajuda. Quem precisa de alguma coisa. Esse precisa aí sempre vai ser objeto indireto. Porque ele sempre vai precisar da preposição de. A mesma coisa do verbo gostar. Então, verbo transitivo indireto. Ok? Vamos na última questão. Escreva seus verbos nas orações em transitivo ou intransitivo. Jorge ganhou um presente. Ganhou. Quem ganha, ganha alguma coisa. Um presente, objeto direto. Então, logo eu tenho transitivo direto. Carlos dorme tarde. Intransitivo, porque o verbo dormir não precisa de complemento. O artista pintou um quadro. Quem pinta, pinta alguma coisa. O que ele pintou? Um quadro. Objeto direto, então eu tenho um transitivo direto. Ana nasceu saudável. Quem nasce, nasce. Se eu falar nasceu, você entende que é completa essa frase. Então, é um verbo que? Intransitivo. Ok? Bom, turma, eu encerro por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Mas ao longo aí das nossas atividades, tá? Eu ainda vou passar mais atividades sobre verbo transitivo e intransitivo, direto e indireto. Bom, então eu termino por aqui. E lembrem-se, juntos no caminho certo.